Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia aqui com o Senhor, mais um tempo, né, de leitura, de palavra. E eu tenho certeza que esse novo livro que a gente vai iniciar hoje tem muito para nos ensinar. Vamos orar para a gente já começar a nossa leitura de hoje? Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por esse dia, por esse tempo que o Senhor tem nos dado de muito aprendizado na Tua palavra, que nós temos caminhado até aqui, Senhor, com a palavra, e que nós já temos terminado alguns livros, Senhor, e que já tem trazido grande entendimento ao nosso coração. Eu quero te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor vai começar a fazer a partir de agora, Senhor, com textos cada dia mais profundos da palavra, que nós vamos caminhando dentro dela e que nós vamos compreendendo ainda mais os planos e os propósitos que o Senhor tem para o teu povo Israel, para a tua igreja hoje, para todas as nações, para a humanidade, Senhor, como um todo. O Senhor tem propósitos tão eternos, Senhor, para nós, e nós precisamos entender que esse tempo que nós estamos aqui nessa terra tem um propósito tão específico, de nós então andarmos com o Senhor e cumprirmos esse propósito divino de pregar as boas novas, de falar sobre o teu amor, de atrairmos as pessoas para o Senhor e assim elas também serem salvas, para vivermos eternamente com o Senhor. Jesus, como é bom compreender o Evangelho, como é bom compreender o propósito de habitar nessa terra, de ter nascido nesse tempo, nessa época, Pai. Nós queremos fazer a diferença no nosso tempo, Jesus. Nos ajuda a compreender esse propósito e a viver esse propósito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então? Nós vamos começar o livro de Daniel. Hoje a gente vai ler Daniel 1, 2 e 3. E eu quero dar uma dica aqui extremamente valiosa. Por que é uma dica valiosa? Porque se você está aqui no canal, se você tem acompanhado as leituras bíblicas, se você tem gostado, né, das leituras, do pouco que a gente comenta aqui, lendo, né, os textos bíblicos, porque o propósito aqui da leitura é só a leitura. Eu que sou enxerida mesmo e fico fazendo comentários no meio do texto, tá bom? Mas o nosso propósito aqui principal é ler a palavra, é nos alimentarmos da palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo faça o que precisar fazer conosco, no sentido de transformação, no sentido de mudanças, de ensino, tudo que o Espírito Santo desejar fazer, ele vai fazer. Mas qual é a dica valiosa que eu queria dar para vocês? Nós tivemos um curso que a gente fez há 1 ano e meio atrás, mais ou menos 2 anos atrás, que é sobre escatologia, né? O que é a escatologia? A escatologia é o estudo das últimas coisas, é isso que significa a palavra escatologia. E nesse curso, um dos livros que a gente estudou de forma muito profunda, pelo menos profunda, dentro da minha excelência, tá? Dentro daquilo que o Espírito Santo já tem me ensinado, porque eu sei que Deus é infinito em sabedoria e muitas outras coisas o Senhor tem ainda para me ensinar dentro do livro de Daniel e dentro de toda a Bíblia, mas até aqui, aquilo que o Senhor tem dado de entendimento para mim, até aqui que o Senhor tem ensinado para mim através de outros mestres, através dos meus estudos, eles estão já nesses estudos que eu dei, tá? Então, esse estudo sobre o livro de Daniel, ele tá lá dentro do estudo de escatologia. Nós fizemos o estudo dentro de Mateus 24 e 25, nós estudamos o livro de Apocalipse inteiro, nós estudamos Daniel, nós estudamos textos de Zacarias, nós estudamos alguns textos de Isaías, né? Então, a gente tem dentro do curso de escatologia muito texto bíblico para estudar, mas a gente foi fazendo aí um apanhado, talvez dos textos principais que a gente queria naquele momento apresentar nos estudos, e o livro de Daniel foi um deles que a gente estudou de forma profunda dentro daquilo que o Espírito Santo já tem me dado. Então, se você quiser aproveitar e estudar um pouquinho o livro de Daniel, você pode estar indo lá no estudo de escatologia e achar na descrição do vídeo os vídeos que falam sobre o livro de Daniel. Eu vou ver se depois eu consigo colocar na descrição desse vídeo aqui
em que aula começa o livro de Daniel, tá bom? Então, quando eu postar esse vídeo, eu vou colocar lá para vocês, na descrição do vídeo, se vocês abrirem a descrição, eu vou escrever para vocês qual é a aula. A aula 15 é onde começa o livro de Daniel. A aula 25 é onde começa o livro de Daniel. E aí vocês vão poder estar indo até lá para essa aula de escatologia e seguir lá as aulas que falam sobre o livro de Daniel, se você quiser aproveitar e estudar esse livro que é tão maravilhoso, tão tremendo, com textos tão escatológicos, tão futuros, né? Daquilo que Deus estava fazendo para aquele momento e que Deus ainda vai fazer. Então o livro de Daniel é extremamente importante para a gente entender muitos outros textos da palavra de Deus. Daniel foi um profeta, um dos profetas menores, né, do Antigo Testamento, mas com uma profundidade de revelações que Deus deu para esse homem sem palavras, né? É algo tremendo e maravilhoso. São só 12 capítulos, mas 12 capítulos com uma intensidade que a gente poderia passar meses estudando o livro de Daniel e a gente não esgotaria tudo que ele tem para nos ensinar, tá bom? Então, vou deixar depois lá na descrição do vídeo, se vocês quiserem acompanhar lá, acompanhe. Então, eu não vou fazer grandes comentários aqui, para não estender a leitura e porque tem esse material lá disponível para vocês. Além de tantos outros, né, vídeos que existem aí nos canais do YouTube, falando também sobre o livro de Daniel e sobre outros livros da Bíblia também, tá bom? Então, se você gosta de estudar a palavra de Deus, lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado e eu vou dizer para você assistir os vídeos que estão aí no canal, disponível, que eu tenho gravado já há alguns anos, e que tem sido bênção para minha vida e eu acredito que pode ser bênção para a tua vida também, tá bom? Mas o intuito não é esse, vocês sabem disso. Meu intuito aqui é que todo mundo possa aprender um pouco da palavra do Senhor e tudo mais. Então não é divulgar o canal em si, e sim que a gente possa estudar a palavra de Deus junto, amém? Então Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com seu grande exército e cercou a cidade. O Senhor deu a Nabucodonosor uma grande vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá. E quando ele voltou para a Babilônia, levou alguns dos vasos sagrados que havia no templo de Deus e os colocou na casa do seu Deus, na terra de Sinear. Lá ele mandou Aspenaz, chefe dos oficiais do palácio real, escolher alguns rapazes entre os judeus que haviam sido presos em Jerusalém, rapazes da família real e das famílias ricas e importantes de Judá. Eles deveriam aprender a língua, os costumes e a ciência dos caldeus. Escolha rapazes fortes, sem defeitos físicos, com boa saúde e de boa aparência, disse o rei. Eles devem ter boa instrução, boa cultura geral e ser capacitados para viverem no palácio real. O próprio rei escolheu a comida que deveria ser dada aos jovens, tudo de bom e do melhor, da própria despensa do rei, vinhos e carnes. Eles deveriam se alimentar dessa comida por 3 anos. Quando terminasse o treinamento, passariam a servir o rei. Então os escolhidos estavam, entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Mas Aspenaz, o chefe do pessoal do palácio, deu aos 4 rapazes outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, o de Ananias, Sadraque, e o de Misael, Mesaque, e o de Azarias, Abednego. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade por ele. Apesar disso, Aspenaz ficou alarmado com a sugestão e disse a Daniel: Eu tenho medo do rei. Ele já determinou o que vocês devem comer. Se o rei os vir magros e fracos em comparação com os outros rapazes da sua idade, vai mandar cortar a minha cabeça, porque não obedeci às ordens que ele me deu. Daniel procurou o mordomo que o chefe dos oficiais tinha indicado para cuidar dele e de Ananias, de Misael e Azarias e disse: Peço que o Senhor faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias.
não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Quando terminarem os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida fina dada pelo rei e decida se deveremos continuar com a nossa dieta de legumes e água ou não. O mordomo acabou concordando com a sugestão deles por 10 dias. 10 dias depois, Daniel e seus 3 amigos estavam com melhor aparência, mais fortes e saudáveis que os rapazes que haviam comido das comidas finas dadas pelo rei. Depois disso, o mordomo só lhe deu legumes e água, deixando de lado a comida especial e o vinho dado pelo rei. Deus deu aos 4 rapazes sabedoria e inteligência para aprenderem toda a cultura e a ciência de sua época. Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade especial para interpretar os significados dos sonhos e visões. Quando os 3 anos de treinamento terminaram, o chefe dos empregados levou todos os rapazes diante do rei Nabucodonosor, conforme as ordens que tinha recebido. O rei conversou longamente com cada um deles, mas nenhum dos rapazes o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, eles passaram a servir o rei. Em todos os assuntos que exigiam conhecimento e capacidade de julgar, o rei descobriu que os conselhos daqueles 4 rapazes eram melhores que os dos magos e astrólogos do seu reino. Daniel continuou no palácio real até o 1º ano do reinado de Ciro. Gente, aqui nesse capítulo 1, a gente tem tanta coisa importante para falar, mas algo que eu posso só destacar aqui para vocês nós estamos na época da primeira invasão, né, de Nabucodonosor a Judá e Jerusalém, porque foram alguns momentos da história que aconteceram essa invasão. A Babilônia não invadiu uma vez só e simplesmente destruiu tudo de uma vez só, não. As leituras que nós fizemos, nós percebemos que foram invasões quase que de forma espaçadas, né? Teve espaço de tempo entre uma invasão e outra. E essa aqui é a primeira invasão do rei Nabucodonosor a Judá. Quando ele invade pela primeira vez, ele leva cativo, já nessa primeira remessa, os principais jovens e que tinham inteligência ali em Judá e Jerusalém. Os que estavam também diante do rei Joaquim, os jovens que estavam sendo treinados para ser os mais inteligentes de Judá e Jerusalém. Então são esses que são levados. Entre eles, os 4 jovens que a gente vê em todo o livro de Daniel, que é Daniel, Azarias, Misael e Ananias, ok? Então a gente tem esses 4 rapazes. A identidade deles é trocada, a gente vê aí, e eles pedem então para não se alimentar com a comida do rei. Esse talvez seja um texto extremamente falado, né, pregado nas igrejas. Fala-se muito sobre o jejum de Daniel e eu te aconselho a ir lá nos estudos e ver isso com a gente, que você vai ver quanta riqueza de detalhes e quantas coisas erradas a gente às vezes entende desse texto e como Deus está pronto a nos ensinar coisas poderosas dentro do livro de Daniel. Bom, então Daniel não se alimenta com as comidas do rei e eles então passam os 3 anos de treinamento que eles tinham e eles são os escolhidos para servir diretamente o rei Nabucodonosor como seus conselheiros. E o texto termina, o capítulo 1, dando o final de tudo isso. Olha o que fala: Daniel continuou no palácio real até o 1º ano do reinado de Ciro. Quem é Ciro, gente? O texto já começa falando aqui, no final do capítulo 1, sobre a invasão dos persas, e o Ciro era o rei que toma posse do território da Babilônia. Então, Daniel é o único que é levado nesse momento para a Babilônia, que vai permanecer na Babilônia até quando os persas invadem também a Babilônia e tomam a Babilônia, e é o Império Persa, grego, né? O Império Medo-Persa, que toma posse da Babilônia, e então Daniel é morto, ele morre na época, se não me engano, mas ele fica na Babilônia até o final, praticamente durante todo o império grandioso da Babilônia. Daniel está lá como um dos conselheiros do rei Nabucodonosor, ok? Então isso é importante a gente frisar aqui. Capítulo 2, mas vai lá nos estudos que vocês vão ver, gente, é muita coisa.
Capítulo 2. Certa noite, no 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Acordou com muito medo e perdeu o sono. Imediatamente, mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e astrólogos e ordenou que eles lhe dissessem qual tinha sido o seu sonho. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, Nabucodonosor disse: Eu tive um sonho, contem-me o meu sonho, porque eu tenho medo de que alguma coisa muito ruim me aconteça. Então os astrólogos, falando em aramaico, disseram ao rei: Que o rei viva para sempre. Senhor, conte-nos o sonho e então poderemos dizer qual é o significado. Mas o rei respondeu aos astrólogos: Se vocês não me disserem qual foi o sonho e qual o seu significado, vocês todos serão cortados em pedaços e destruirei completamente suas casas. Mas, se vocês me revelarem o sonho e explicarem o significado, eu lhes darei presentes, recompensas e muitas honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e qual é a sua interpretação. Mas eles responderam ao rei: Como podemos explicar o significado do sonho se o Senhor não nos disser como ele foi? Então o rei respondeu: Já descobri o seu plano. Vocês estão tentando ganhar tempo porque conhecem a minha decisão. Se vocês não podem me dizer qual foi o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês combinaram enganar-me com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Como pensam que vou acreditar na interpretação se não me contarem o sonho? Os sábios responderam ao rei: Não há ninguém em toda a terra que possa dizer a uma pessoa o que ela sonhou. E nenhum rei, deste modo, por maior que seja, chegou a pedir uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos e astrólogos. O que o rei está exigindo é impossível. Ninguém pode lhe contar o seu sonho, só os deuses, e eles não vivem entre nós mortais para ajudar a resolver esse pedido. Quando o rei ouviu essa resposta, ficou cheio de ira e mandou matar todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos todos os sábios. Daniel e seus amigos foram procurados para que também fossem mortos junto com os outros. Mas quando Arioque, comandante da guarda do rei, que estava encarregado de matar os sábios, veio procurar os 4, Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria. Ele perguntou a Arioque: Por que o rei está tão furioso? Por que ele deu uma ordem tão severa? Aí Arioque lhe contou tudo o que havia acontecido. Então Daniel foi ver o rei. Dê-me um pouco de tempo, Senhor. Eu lhe contarei o sonho e o seu significado, disse Daniel ao rei. Então Daniel foi para casa e contou o caso aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Juntos eles pediram misericórdia ao Deus dos céus, pediram que Deus lhe revelasse o segredo, para não morrerem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Deus revelou a Daniel numa visão o sonho do rei e o seu significado. Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo: Bendito seja o nome de Deus para sempre, porque só Ele tem sabedoria e poder. E é Ele que faz mudar os tempos e as estações. É Ele que derruba os reis dos seus tronos e coloca outros em seu lugar. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele revela mistérios e segredos profundos que o homem não pode conhecer. Ele conhece tudo o que está escondido nas trevas, porque a luz habita com ele. Deus dos meus antepassados, eu lhe agradeço e louvo o seu grande nome, porque o Senhor me deu sabedoria e poder, e também porque agora o Senhor me revelou aquilo que pedimos, o sonho do rei e o seu significado. Então Daniel procurou Arioque, que estava encarregado de matar todos os sábios da Babilônia, e disse: Não mate esses homens, leve-me ao rei, e eu interpretarei o seu sonho. Arioque, mais do que depressa, levou Daniel à presença do rei, dizendo: Encontrei um homem entre os exilados judeus que vai revelar o sonho do rei. O rei falou a Daniel, também chamado de Beltesazar: Isso é verdade? Você pode dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? E Daniel respondeu: Nenhum sábio, astrólogo, mago ou adivinho poderia revelar isso ao rei, mas há um Deus nos céus que revela segredos. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor nesse sonho o que vai acontecer no futuro.
O sonho e as visões do Senhor Rei, foram os seguintes. Quando o rei estava deitado, o Senhor sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela os segredos mostrou ao Senhor o que vai acontecer. Lembre-se, Senhor, de que conheço esse segredo não porque eu seja melhor ou mais sábio que os outros homens, mas porque Deus me revelou para o benefício do rei, para o Senhor entender seus pensamentos. Rei Nabucodonosor, o Senhor viu uma grande imagem, uma estátua de homem. A estátua era impressionante, brilhava muito e causava medo e espanto ao rei. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram feitos parte de ferro e parte de barro. Enquanto o rei olhava para a estátua, uma pedra foi cortada na montanha, sem o uso de força humana. Essa pedra caiu sobre os pés de ferro e barro da estátua e os destruiu. Então, toda a estátua veio abaixo, numa mistura de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Tudo ficou reduzido a pó, como a palha da debulha do trigo na eira durante o verão. Mas a pedra que tinha destruído a estátua cresceu e se tornou uma grande montanha e ocupou toda a terra. Este foi o sonho. Agora, Senhor, ouça a interpretação. Majestade, o Senhor é o Rei dos reis, domina sobre muitas nações, pois o Deus dos céus lhe deu o reino, o poder, a força e a glória. O Senhor reina sobre os lugares mais distantes do mundo, até mesmo sobre os animais e as aves, porque Deus assim mandou. O Senhor, rei Nabucodonosor, é o cabeça de ouro. Mas quando o seu reino terminar, outra grande nação dominará o mundo. Esse reino será inferior ao seu. Depois que esse reino cair, uma terceira nação dominará toda a terra, representada pela barriga e os quadris de bronze da estátua. A seguir virá o quarto reino, que será forte como ferro. Esse reino vai ferir, esmagar e conquistar outras nações. Os pés e os dedos que o rei viu, feitos de uma mistura de ferro e barro, mostram que mais tarde esse reino será dividido. Algumas de suas partes serão fortes como ferro e outras fracas como barro. Essa mistura de ferro e barro também mostra que os reinos procurarão se fortalecer através de aliança entre os seus líderes, mas isso não dará certo, porque ferro e barro não se misturam. Mas, quando esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Nenhuma nação conquistará esse reino. Ele reduzirá os outros reinos a nada, e esse reino durará para sempre. Este é o significado da pedra que foi cortada da montanha sem uso da força humana. A pedra que reduziu a pó todo o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. O sonho é verdadeiro, a interpretação do sonho do rei é certa e fiel. Admirado, o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e colocou seu rosto em terra. Ordenou que seus servos fizessem ofertas especiais e queimassem incenso diante de Daniel. É verdade, Daniel, disse o rei. O seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, porque ele revelou a você este segredo. Depois disso, o rei fez com que Daniel se tornasse famoso e respeitado. Deu a ele muitos presentes valiosos e escolheu Daniel para ser governador da província da Babilônia. Além disso, Daniel foi escolhido para o chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, o rei indicou Sadraque, Mesaque e Abednego para seus auxiliares, responsáveis pelos negócios da província da Babilônia, e Daniel permaneceu no palácio real. Então, capítulo 2, gente, fala dessa grande interpretação de um sonho que o rei Nabucodonosor teve no início desse exílio, né, dos judeus ali na Babilônia. Então, Daniel foi um dos primeiros a ser levado, exilados, né, presos como escravo, mas ele não era bem um escravo, porque ele era um sábio, ele tinha cultura, ele tinha tudo, e ele então chega diante do rei, nessa situação que a gente acabou de ler, e interpreta esse sonho terrível,
que Nabucodonosor tem, o rei da Babilônia, e que ele não entendia o que aquilo significava, mas ele sabia que era algo muito grande, porque o sonho foi terrível. O sonho foi, para ele, assustador. E Daniel, então, revela exatamente tudo que aquele sonho representava. E como tinha sido o próprio Deus que tinha dado esse sonho para Nabucodonosor, lógico, o Senhor daria a interpretação e o sonho para Daniel, para que tudo isso ficasse então revelado, escrito, determinado pelo próprio Senhor. Deus já estava dando instruções, estava dando visões e profecias a respeito de todos os reinos que passariam a partir da Babilônia. Então a Babilônia era a cabeça de ouro e assim sucessivamente. Então a gente tem esse capítulo exatamente falando sobre essa grande estátua que representava todas as grandes nações, os grandes impérios que se levantariam a partir daquele momento da Babilônia. Capítulo 3, que é o nosso último texto de hoje. O rei Nabucodonosor fez uma estátua dourada de 27 metros de altura por 2 metros e 70 centímetros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois disso, mandou mensagem a todos os príncipes, governadores, capitões, tesoureiros, juízes, conselheiros e oficiais das províncias para que viessem à festa de dedicação da estátua feita pelo rei. Quando todos os príncipes, governadores, capitães, tesoureiros, juízes, conselheiros e oficiais tinham chegado e se reunido diante da estátua, o homem que anunciava as ordens do rei gritou: povos de toda a terra, homens de todas as línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos, todos devem se curvar até o chão e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor construiu. Qualquer pessoa que não se prostrar em terra e não adorar será imediatamente jogado na grande fornalha acesa. Assim, quando os instrumentos começarem a tocar, todos aqueles homens de todo o povo, nação ou língua, se curvaram até o chão e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Mas alguns astrólogos foram até onde estava o rei e acusaram os judeus de não adorarem a estátua, dizendo ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor baixou uma lei dizendo que todos devem se curvar e adorar a estátua de ouro quando os instrumentos começarem a tocar, e que qualquer pessoa que se recusar será jogada na grande fornalha acesa. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais o rei entregou os negócios da província da Babilônia, que desobedeceram às suas ordens e se recusaram a servir aos deuses do rei e adorar a estátua de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor ficou furioso e mandou seus servos trazerem Sadraque, Mesaque e Abednego perante ele. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego? Perguntou o rei Nabucodonosor, que vocês se recusam a servir a meus deuses e adorar a estátua de ouro que eu mandei construir? Vou dar mais uma oportunidade a vocês. Quando a música da trombeta, da flauta, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de instrumento for tocada, se vocês se curvarem e adorarem a estátua, nada lhes acontecerá. Mas se vocês não fizerem isso, serão jogados imediatamente na grande fornalha acesa. E qual é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, nós não precisamos defendermos diante do Senhor. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da grande fornalha e também das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, nós nunca serviremos aos deuses nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu rosto mudou. Ele ordenou aos seus servos que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o costume. Chamou os homens mais fortes de seu exército e mandou amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e jogá-los na grande fornalha em chamas. Assim, os 3 foram vestidos com seus mantos, capas, turbantes e as outras roupas e foram bem amarrados com cordas e jogados dentro da grande fornalha. O fogo, por causa da ordem do rei, estava tão forte que matou os soldados que jogaram os 3 judeus na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram amarrados
dentro das chamas terríveis da fornalha. Então o rei Nabucodonosor, que assistia a tudo, se levantou espantado e perguntou aos seus conselheiros: Nós não jogamos 3 homens no fogo? Sim, ó rei, responderam eles. Mas olhem, gritou o rei Nabucodonosor, eu estou vendo 4 homens desamarrados andando pelo fogo. Eles nem se queimaram com as chamas. Além disso, o 4º homem parece ser um filho dos deuses. Nabucodonosor se aproximou o máximo possível da grande fornalha e gritou: Servos do Deus Altíssimo, saiam da fornalha, venham até aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Todos os príncipes, governadores, oficiais e conselheiros se ajuntaram à volta de Sadraque, Mesaque e Abednego e viram que o fogo não tinha sequer tocado neles. Nem um fio de cabelo havia sido queimado. As suas roupas não estavam queimadas, nem cheiro de fumaça havia neles. Então Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele mandou o seu anjo para salvar seus servos fiéis, que não quiseram obedecer às ordens do rei e preferiram morrer a adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por causa disso, agora baixo este decreto: se qualquer pessoa de qualquer povo, nação ou língua falar uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será cortado em pedaços e a sua casa completamente destruída, porque nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém como esse. Depois disso, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se tornaram homens importantes na província da Babilônia. Capítulo 3 é outro texto, né? Tão pregado, falado, ensinado, lido, né, entre os cristãos sobre a fornalha dos irmãos, dos servos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram jogados e não se queimaram e Deus deu livramento. Como é tremendo a gente ler esses textos de Daniel. Eu hiper aconselho vocês a darem uma olhadinha lá nos estudos, porque realmente a gente pode ter um pouco, né, de entendimento do que o próprio Deus está falando aqui conosco, de coisas que estavam acontecendo naquele momento da história, mas que também estariam acontecendo no futuro, na volta de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã a gente vai continuar aqui em Daniel. Aliás, a gente vai alguns dias, né? Até segunda-feira a gente vai tá aqui em Daniel. Então a gente tem sexta, sábado, domingo e segunda dentro do livro de Daniel. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para continuar o texto.